eu não vou perdoar vocês por acabar com a imagem do coitadinho de Cyndaquil. No meio do mês de outubro, simplesmente do nada, a internet recebeu um vazamento de dados da Game Freak, a empresa responsável por criar basicamente tudo envolvendo o universo de Pokémon. A internet acabou sendo bombardeada com mais de 1 tera de arquivos, tanto dos animes, dos jogos, live action e diversos concepts. Por mais que a Game Freak não seja a Nintendo, o Pokémon ele tem a imagem diretamente ligada à Nintendo e ela não costuma ser uma empresa muito amigável quando se trata de qualquer menção dos seus trabalhos na internet. Então eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou mostrar aqui, porque vai que, sei lá, o BRKS Edu manda o vídeo pra Nintendo e já viu, né? Inclusive, dentro dessas ideias descartadas, tem algumas histórias bizarras que provavelmente você já ouviu na internet por aí, envolvendo relação entre humanos e Pokémon, e não preciso me estender muito sobre o assunto. Até porque não dá pra falar muita coisa aqui no YouTube, porque a maioria dessas coisas são literalmente crimes, mas calma que eu ainda vou chegar lá. Acho que até esse momento, todo mundo já viu alguma coisa sobre esse vazamento, e assim, uma coisa que é muito comum em Pokémon quando se trata de lore, a história dos Pokémon, é que algumas delas são baseadas em folclore. E sinceramente é inevitável que coisas bizarras iriam começar a aparecer, porque folclore tem muita coisa doida. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a sereia Yara, que ela parece inocente, mas ela literalmente tem o poder de cegar quem ela encanta e de levar esses homens atraídos por ela pro fundo do rio. Tem também o velho do saco, que é o nosso bicho-papão, que ele sequestra crianças mal-criadas e põe elas dentro do seu saco, tá ligado? E o Boto, que não tá muito longe do que a gente tem pra ver aqui, daqui pra frente. Se aqui no Brasil já tem muita bizarrice, imagina no Japão. O folclore de lá tem muita esquisitice. E aparentemente esse cara chamado Suguru Nakatsui, ele se empolgou um pouquinho na hora de escrever essas histórias. Esse cara aqui, pra quem não sabe, foi o roteirista e planejador dos jogos da 4ª geração do Pokémon. E depois ele acabou continuando a trabalhar nos roteiros das próximas gerações. Então ele acabou escrevendo a descrição de muitos Pokémon, inclusive a do Hypno e a do Drowser. Pra você que não sabe, tem muita história bizarra que é canon no universo de Pokémon. E claro, boa parte das coisas estranhas que a gente tem por aí na internet, elas vieram de creepypasta ou alguma coisa do tipo. Mas sim, tem muita coisa bizarra. E esses Pokémon que eu mencionei, que ele ajudou a criar as descrições, são dos maiores exemplos. Começando pelo Drowser, que é um Pokémon baseado numa anta. Na descrição dele da Pokédex diz: ele se lembra de cada sonho que come. Raramente come sonhos dos adultos, porque das crianças são muito mais saborosos. Então basicamente ele se alimenta de sonhos, e o fato dele ser uma anta é porque ele é baseado num mito japonês de que antas comem sonhos. Não é tão estranho assim, tirando o fato dele sugar o sonho pelo nariz das crianças. Mano, isso é creepy pra caralho. Mas começa a ficar estranho mesmo quando esse Pokémon evolui. Porque o Hypno, que é a sua evolução, ele é conhecido por sequestrar crianças. A primeira descrição de um Hypno numa Pokédex contava sobre a história de uma menininha que desapareceu e quando foram buscar ela, ela tava longe da cidade brincando com o Hypno. Ou seja, ele meio que sequestrou ela e levou embora da cidade. Um tempo depois, no jogo Firehead, que é um dos jogos mais populares de Pokémon, tem uma missão que você precisa procurar uma garotinha que tá desaparecida. E quando você encontra ela, ela tá assustada, pedindo ajuda, e de repente um Hypno aparece e começa a cantar uma música. Essa música aqui, pra ser mais exato. Come, little children, come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno you'll have so much fun. No Pokémon Sun e Moon, tem uma side quest que você conversa com uma criança sobre alguns mistérios que têm acontecido numa escola. A maioria desses mistérios envolvem Pokémon fantasmas, e dentre esses relatos de meio poltergeist, quando você vai investigar, tem uma sala onde tem várias crianças rindo, se divertindo muito numa aula. E aparentemente eles gostam muito da professora. Coisa inocente. Mas quando você chega pra falar com essa professora, ela não sabe falar muito bem. Isso porque na verdade ela é um Hypno disfarçado que estava querendo sequestrar aquelas crianças. Depois disso, num episódio na primeira temporada de Pokémon, o Ash vai com a sua turma pra uma cidade e nessa cidade tem um Hypno, que tá hipnotizando as pessoas mais velhas pra poder ajudar elas com problemas com sono, pra elas poderem dormir melhor e tal. Mas essa hipnose acaba meio que não funcionando nos adultos, mas ele ainda consegue ter o poder que funcionava nos Pokémon e nas crianças, que magicamente começam a desaparecer pela cidade. Quando essas crianças foram encontradas, elas estavam próximas a um lago, fingindo que eram Pokémon, e assim, esse lance dele com as crianças pode até parecer algo estranho, mas segue a mesma linha de que eles se alimentam de sonho e que as crianças são mais imaginativas e coisa e tal, então dá pra gente passar um pano. Agora não parece que eles tinham o mesmo objetivo quando eles estavam querendo falar do Typhlosion, que é a evolução do Cyndaquil. Antes de eu contar essa história, eu vou deixar aqui um disclaimer de que isso daqui faz parte do vazamento, então não tem como levar tudo isso aqui como canon, porque não foi postado em nenhum meio oficial. Mas isso aqui estava escrito dentro dos arquivos da empresa, então, de certa forma, isso foi cogitado. Essa história polêmica que estava envolvendo o Typhlosion que rodou a internet, conta a história de uma garota que morava numa vila, e foi até as montanhas para poder cortar lenha. Ela encontra várias árvores secas e mortas, então ela acaba entrando cada vez mais na floresta, e, consequentemente, acaba se perdendo no meio das montanhas. Quando ela acorda, já com o sol se pondo, ela estava muito perdida. Quando ela olha em volta, ela vê um homem se lavando do outro lado da floresta. O rosto do homem era bem diferente de qualquer homem que ela já tinha visto antes, mas ela ainda assim achou ele bem bonito.
O homem se aproxima e diz que ele poderia ajudar a menina a achar o caminho de volta, mas que até eles chegarem no pé da montanha já seria muito tarde, então ele pede pra ela ficar, que no dia seguinte eles podiam ir até lá. A garota acaba cedendo e vai com ele até uma caverna. Chegando lá, ele sai pra procurar algo pra eles comerem e eles acabam comendo algumas nozes. Então ele diz pra ela que quando eles forem dormir, caso ela acordasse antes dele, pra ela não olhar pra ele. E foi o que ela fez. Eles dormiram e a garota acabou acordando antes dele, mas ela não olhou pra ele. Nisso ela acabou pegando no sono novamente e dormiu. Quando ela finalmente acorda, o sol já estava se pondo novamente e o homem chega com mais nozes e repete a mesma coisa. Ele vai dormir, mas se ela acordar antes dele, pra ela não olhar pra ele. A menina, preocupada com a sua família, fala que é melhor ela ir pra casa porque eles podiam estar preocupados com ela e procurando. Mas o homem vira pra ela e dá um tapa na cabeça dela, fazendo ela se esquecer completamente da sua família e da sua casa. E isso acaba se repetindo vários dias. Eles dormem, ele sai pra procurar comida, volta, eles comem e adormecem até o dia seguinte. Conforme essa rotina ia se repetindo, ela acabou percebendo que o homem, na verdade, era um Typhlosion. O inverno começa a se aproximar e com isso eles começam a se preparar. Ele cava um buraco fundo na caverna e pede pra garota que pegue um pouco de lenha, mais especificamente dos galhos mais altos das árvores mais altas. A garota até tenta fazer isso, mas ela tinha muito medo das árvores altas, então ela só conseguiu subir nas árvores mais baixas. Depois de coletar alguns galhos e voltar para casa, o Typhlosion diz que aqueles galhos não prestavam, que eles precisavam ser dos galhos mais altos ou os humanos iriam ver eles. E quando a neve começou a cair, os dois dormiram na profundeza dessa caverna que ficava cada vez mais profunda. Eles tinham coletado bastante comida, então eles acordavam, comiam, voltavam a dormir e repetiam tudo de novo. Um dia ela acordou e encontrou uma criança nos seus braços. E o Typhlosion vira pra garota e diz que o pai dela tá procurando por ela, mas que agora ela é a esposa dela e ele não pode mais devolver. Então ele vai lutar com o pai dela. A garota implora pra ele não fazer isso e diz que não vai conseguir viver depois dele fazer alguma coisa com a família dela. Ela tenta acalmar o Typhlosion e pede pra ele voltar e dormir com ela. Na noite seguinte, ela acorda e ele diz que seu pai tá por perto novamente. A garota vai pra fora na tempestade e com a neve soprando ela tenta subir numa árvore baixa, mas acaba quebrando o galho. Quando ela voltou pra caverna, ela ouviu o Typhlosion cantando uma música que ela nunca tinha escutado antes. Então ele fala pra ela: "Você quebrou o galho, o seu pai vai estar aqui em breve, e eu vou fazer algo ruim com seu pai. Se eu morrer, você pode ter meus olhos, minha voz e meu coração. Então eu quero que você faça uma fogueira onde eu fui derrotado e queime tudo enquanto você canta essa canção." Ele se despede e sai dizendo que eles não vão se encontrar novamente. Depois de um tempo, a garota escuta um barulho alto e ela vai ver o que aconteceu. E como dito, o pai acabou com a vida do Typhlosion. A menina, desesperada, fala pro pai que ele fez uma coisa horrível, que ele era o marido dela, e eles tinham vivido juntos até aquele momento. Então ela faz assim como ele tinha pedido. Ela acende a fogueira, coloca seus olhos, coração e voz nas chamas. E enquanto tudo queimava, ela cantou a canção que aprendeu com o Typhlosion. A partir daí, ela começa a usar a pele do Typhlosion. O pai da menina acabou construindo uma cabana nos arredores da vila para que ela e seu filho pudessem morar. E quando o inverno acabou, os jovens da vila frequentemente iam provocar a menina e seu filho. Ela acabou indo reclamar com seus pais e eles disseram para não deixar eles ficarem zoando ela. Mas o pessoal da vila não quis ouvir. Ao invés disso, eles acharam cada vez mais divertido infernizar ela. Até o dia que eles uivaram alto e desapareceram nas profundezas da floresta e nunca mais voltaram. E foi assim que as pessoas passaram a saber que os Typhlosion na verdade são meio humanos. Essa história é um pouco confusa e eu acho que o que deixa tudo mais bizarro é que o texto foi traduzido várias vezes, então as pessoas acabam lendo de diferentes versões e interpretando de diferentes formas. Teve gente que interpretou que a tal garota que é citada na verdade é uma menor de idade, teve gente que interpretou que eles tiveram relações não consensuais. E sinceramente, eu não sei se eu consigo levar muito a sério essa história, principalmente pelo fato de que isso pode ser simplesmente sido plantado pelo pessoal que vazou as informações para poder causar uma comoção na comunidade. Lembra quando eu comentei sobre os Pokémon serem baseados em personagens folclóricos? O Typhlosion é inspirado num texugo chamado Mugina, que eram yokais que costumavam se transformar em seres humanos e cantar para poder enganar os outros seres humanos. Tem outras histórias que foram vazadas que ficam mais explícito o relacionamento entre humanos e Pokémon desse jeito, e isso nem foi algo tão inacreditável assim, porque a gente já tinha umas pistas sobre isso que estão canonizadas nos jogos. Na versão japonesa de Diamante e Pérola, que são jogos da 4ª geração, dá pra ler um texto na biblioteca que diz que os Pokémon já se casaram no passado e tiveram relações. Mas só o fato disso ter provavelmente sido cogitado é assustador. O Typhlosion é a evolução de um dos Pokémons iniciais. Não que eu acho que isso vai acabar com a franquia, hoje eu tô gravando esse vídeo e já não estão mais falando muito sobre isso, mas com certeza é algo que vai ficar marcado na história, principalmente com a imagem do coitado de Cyndaquil. Até o momento não tem nenhum pronunciamento da Game Freak ou da Nintendo, pelo visto eles vão só fingir que nada aconteceu, e enquanto isso eles devem estar caçando os responsáveis pelo vazamento até os confins do inferno. Tem mais histórias pra contar, eu posso acabar trazendo elas daqui no futuro, mas
são realmente bizarras, as outras. Não que essa aqui não tenha sido, mas as outras realmente são bem mais pesadas. Eu tô voltando a postar com frequência, então fiquem ligados aqui, porque mesmo com o sininho ativado, o YouTube às vezes não notifica. E caso você queira me ajudar, também tem um botão de Seja Membro aqui embaixo. E por fim, vou deixar um agradecimento especial aqui pro Davi Torres e pra Sora, que se tornaram membros aqui do canal. Muito obrigada e até a próxima.